Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast promovido pela InterSystems Brasil, apresentado por Yuri Gomes. E hoje nós temos como tema Arquitetura para Soluções Fintech. Ao lado direito na plataforma vocês irão encontrar uma caixa para enviar as suas perguntas e ao final do webcast iremos abrir uns minutos para tirar essas dúvidas. Agradeço desde já a presença de todos vocês e tenham um ótimo webcast. Bom dia, pessoal. Bom estar com vocês de novo. Obrigado à equipe InterSystems, Ingrid, Thaís, pelo apoio. Acho que a gente tem um ecossistema aí de tópicos a discutir bastante interessante. Esse mercado de fintech está dominando e mudando, revolucionando o mercado financeiro. Então, hoje o objetivo é a gente discutir tendências em arquitetura de soluções para esse mercado financeiro, ou seja, de soluções tecnológicas para o mercado financeiro. Então, vamos lá. Antes de entrar no assunto, queria falar um pouquinho sobre o que é a InterSystems. A InterSystems é uma empresa fundada em 1978 nos Estados Unidos, hoje atuando em mais de 70 países, com projetos aí em todos os continentes. A InterSystems ela tem um conjunto de produtos utilizados para ser a fundação por detrás das aplicações de negócio. Então, o InterSystems Iris é uma plataforma de dados que apoia as aplicações financeiras e de outros segmentos a fazer toda a parte de gestão, governança, operação, fabricação dos dados, análise dos dados, ou seja, a gente sabe que os principais ativos hoje são os dados. Dado é o principal ativo da organização, inclusive das organizações financeiras. Então, o Iris, vocês vão perceber durante a apresentação, a plataforma a solução da InterSystems para dados, para a plataforma de dados, vai ser muito útil em tudo que a gente vai falar hoje. O Iris for Health é uma especialização do Iris para o mercado de saúde, adicionando alguns padrões de healthcare, como HL7, como FHIR, e trazendo algumas visões de saúde bastante importantes aí, de interoperabilidade em saúde também, que fazem com que a plataforma seja muito consistente e já vir preparada para ser sua plataforma de dados em saúde também. Temos também templates, perfis para o mercado financeiro, ou seja, kits de aceleração para você implantar rapidamente plataforma de dados para soluções financeiras. HealthShare é a nossa solução de registro em atendimento clínico. Então, para automatizar todo atendimento clínico unificado, ou seja, os hospitais hoje estão em rede, e essa rede de hospitais, para você fazer com que elas atuem em conjunto e também para operar com o mercado externo, ou seja, seus parceiros de negócio, nada melhor do que ter essa capacidade de ter algo que traga uma visão unificada de tudo. E o TrackCare, que é um sistema de gestão clínica, para automatizar os processos aí de gestão clínica dos hospitais. Bom, hoje a gente vai focar bastante no InterSystems Iris para mercado financeiro, mas vamos dar uma visão bem também de arquitetura, que é inclusive independente de solução. Bom, voltando então aqui para o tópico de hoje, né? Hoje temos 10 grandes tendências aí no mercado financeiro, né? Mapeadas aí para o ano de 2021. Eu acho bem interessante esse gráfico porque ele reflete bem o que está acontecendo no mercado financeiro no Brasil e no mundo. Basta ver, por exemplo, que uma das tendências aí, ele chama de Secure Collaborative Intelligence. O que é isso? É o nosso Open Banking, ou seja, esse mercado hoje de abrir as contas de cliente, conforme as permissões dele, o consentimento dele, para que outros bancos possam também oferecer seus produtos e serviços.
e serviços para aquele cadastro bancário, ou seja, é colaborativo, né? Uma operação colaborativa para oferecer a maior quantidade possível de produtos e serviços para o cliente, independente de onde, qual é o host da conta dele, né? Se é Bradesco, se é Itaú, Santander, Banco do Brasil, o que for. Então, está na mão do cliente decidir que ele também quer trabalhar com produtos e serviços a partir desse cadastro dele de outros agentes financeiros. Bem bacana. Então, esse mercado de Open Finance está aí presente no mundo inteiro. Mas, voltando aqui, temos aqui uma primeira tendência que o pessoal está chamando de Full Stack Trust, ou seja, eu tenho que conseguir dar confiança na minha operação financeira em vários aspectos, ou seja, no full stack, né, em toda a pilha. Na pilha, por exemplo, tecnológica, ou seja, meu ambiente tem que estar 24/7, eu tenho que ter confiança de que ele vai operar mesmo em situações críticas. Então, isso é importantíssimo, o Full Stack Trust, nesse sentido. A confiança também de que você está operando num ambiente seguro do ponto de vista de evitar fraude, né, ou evitar riscos na operação. Então, eu confio de que não está tendo fraude ali, nem de identidade, nem de operação. Então, eu tenho que ter mecanismos para garantir essa confiança no serviço, né, na segurança do serviço, de que não há fraude ali, né? E falei também na confiança na infraestrutura do serviço, de ele não cair, de ele estar sempre presente, né? E na confiança também de que eu vou oferecer as coisas certas para o cliente. Então, a gente vai ver como trabalhar esse ponto dentro de uma arquitetura. O segundo ponto é a segurança preemptiva. Antigamente, a segurança ela era muito reativa. Eu esperava os ataques para conseguir me defender, né? Então, hoje não dá mais para fazer isso. Porque quanto mais cedo você prevê que um ataque está para acontecer, pegar ali padrões para conseguir identificar ataques que estão vindo e já bloquear ali é o correto. Não pode deixar a falha acontecer para poder agir. Então, a segurança ela não é mais reativa. Agora, ela é preemptiva, ou seja, ela opera na busca por padrões, identificando comportamentos estranhos em tempo real e fazendo todas as medidas de segurança em tempo real também, a partir dessa identificação, para conseguir evitar que se tenha sucesso nesses ataques. Okay? Obviamente que a parte que não é preemptiva, ou seja, que depois que ocorre, continua sendo muito importante. Nada é 100% seguro, né? Pode haver sim uma invasão, por mais que você seja preemptivo, e aí óbvio que você tem todos a arquitetura de tecnologia para se recuperar, manter a continuidade do negócio. Bom, se fala muito também do uso de blockchain no mercado financeiro. O uso de blockchain ele é muito útil para registrar contratos, e aí com isso registrar contratos no mundo virtual, evitando que eu tenha que ir a cartório, que eu tenha que trabalhar com papel, dar a confiabilidade também na imutabilidade de transações, ou seja, eu tenho certeza que aquela transação é ela mesma e que ela não foi corrompida por alguma coisa. Então, o blockchain ele tem vários cenários de operação, porque ele é uma tecnologia de imutabilidade conferida publicamente. Qualquer um pode conferir de que aquela transação ela é real e que ela não foi fraudada, não foi mexida. Então, isso traz toda um leque de opções de uso no mundo financeiro, que depende muito disso, da confiabilidade nas transações. E de sair desse mundo do papel, né? Do cartório, digamos assim. Bom, né? Então, assim, você percebe que hoje o mundo financeiro está muito no foco do confiar, no foco de ser inteligente
e no foco de ser transparente, neutro, né? De você trazer o conhecimento que você tem da pessoa, mas ao mesmo tempo dar toda a abertura e transparência sobre o que você está fazendo com os dados dela. Então, eu falei muito do conceito da confiança, vou falar agora do conceito da inteligência. O que a gente tem é que hoje está se partindo para que tenha uma interoperabilidade, uma colaboração muito forte entre startups, fintechs, instituições financeiras tradicionais, uma colaboração muito forte dos cadastros, dos produtos e serviços, sempre com o consentimento do cliente, para que possa se levar ofertas mais baratas e mais personalizadas para o cliente. Então, o Open Banking que está se implantando no Brasil a partir da resolução lá do Banco Central, ele vai permitir isso, que eu receba, a partir do meu cadastro, por exemplo, em um determinado banco, ABC, ou Acme, um banco qualquer, que eu tenha meu cadastro, a partir daquele cadastro, eu receba possibilidades de oferta de produtos e serviços de outras instituições, fintechs, instituições que, com a minha permissão, vão me oferecer novos produtos e serviços. Então, bem interessante. Isso traz poder para o cliente, né? Bom, ainda na inteligência, o tempo se tornou, a análise por tempo se tornou algo fundamental para o tempo real e para a análise histórica também. Então, tudo o que o cliente faz em um intervalo de tempo pode me ajudar a tomar uma série de decisões também em tempo real. Então, se em tempo real eu consigo, num determinado frame de tempo, eu consigo analisar como é que ele está, por exemplo, utilizando o cartão de crédito, eu consigo verificar naquele intervalo de tempo se aquele comportamento é estranho ou não, e aí autorizar ou não a transação. Então, o tempo se tornou muito interessante, principalmente o tempo real, para analisar uma série de coisas, fraudes, possibilidade de investimento. Então, a Bolsa de Valores está o tempo todo se movimentando, as transações financeiras ali acontecendo em Bolsa de Valores no mundo inteiro, se movimentando o tempo inteiro. Eu tenho que reanalisar cenários em tempo real, no intervalo de tempo curto, para saber se eu vou continuar alavancando um ativo ou não. Então, isso é importantíssimo também, a computação de tempo, de grafos com tempo, ou seja, em gráficos orientados a tempo, eu consegui, e em informação orientada a tempo, eu consegui fazer análises feitas por mim ou análises feitas por algoritmos de inteligência artificial. Bom, a parte de Continuous Intelligence é bem bacana também, que é a capacidade, antigamente, como é que era feita a inteligência? Eram feitas pelas soluções de Business Intelligence, ou seja, de BI. Eu definia um ou mais fatos que eu queria analisar e definia algumas dimensões para analisar aquele fato. Então, por exemplo, o fato, por exemplo, de liquidez de um determinado ativo. Aí eu quero analisar essa liquidez do ativo em relação à data, ou seja, a meses, né? No primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, quarto trimestre. Quero analisar também nos locais que eu opero, uma outra dimensão, né? Dimensão na Praça de Brasília, na Praça de São Paulo, o que for, né? Então, no BI tradicional, eu consegui analisar um fato como esse em 5, 6 dimensões, que é o que o cérebro humano consegue lidar. Só que isso se tornou impraticável, né? Hoje em dia, a inteligência ela tem muito mais fatores que você tem que colocar na equação para conseguir analisar se eu vou tomar uma decisão ou X ou Y. Então, a inteligência contínua ela traz o uso de inteligência artificial, de machine learning, para dentro dos algoritmos de inteligência. Você continua tendo o tradicional também, mas você também traz o machine learning muito fortemente para dentro dela, e você trabalha também a questão de essa inteligência se retroalimentar a partir das bases de transações passadas, o aprendizado, né? Então, você faz treinamento contínuo dos processos de inteligência, dos algoritmos que analisam risco,
que analisam oportunidades de investimento e outros algoritmos mais, com coleta de informação constante, com retreinamento constante, com análises autônomas e análises também promovidas por analistas, com reaprendizado constante, para conseguir ser cada vez mais inteligente. É um processo. Isso é uma tendência também. A tendência 7, que é o Machine Learning autodetectável, isso é fantástico. O pessoal chama de AutoML, alguns chamam de AutoML, outros estão chamando no mercado financeiro de Machine Learning autodetectável. O que é isso? Quando eu tenho grandes volumes de dados, muito volume de dados mesmo, e isso acontece muito no mercado financeiro, onde você tem bilhões de transações acontecendo nas instituições bancárias todos os dias, você forma uma massa de dados tão grande que a oportunidade de autoaprendizado é muito forte. Você muitas vezes não precisa recorrer pelo menos à primeira vista, a um cientista de dados para treinar a efetividade de um algoritmo de previsão, por exemplo. De previsão de queda numa cotação, ou de previsão de risco, ou o que for. Porque são tantos dados de transações passadas que você pode apontar um motor de autoaprendizado, de algoritmo. Ele pega dessa massa de teste gigantesca como a massa de aprendizado, ele aprende com esses dados e ele mesmo escolhe por si mesmo o algoritmo que performou melhor para as transações futuras, partindo daqueles dados, daquela massa de dados que ele aprendeu. E a massa de dados, à medida que ela cresce mais, ele vai aprendendo mais sozinho e vai ficando mais performático. Hoje, a InterSystems tem uma solução para isso, que ela opera direto na massa de dados, aprende com aquela massa de dados e te dá o algoritmo e te dá um modelo que performou melhor numa predição financeira qualquer. Então, isso é um mercado que a InterSystems está atuando muito forte também. O AutoML é a tecnologia por detrás disso. Então, ele detecta o melhor algoritmo de machine learning para lidar com cada cenário de transação, partindo de uma massa de dados gigante. E, finalmente, temos ainda na inteligência o machine learning multimodal. Aliás, o aprendizado e a inteligência artificial multimodal. Ou seja, eu não faço só mais inteligência em cima de dados. Eu faço inteligência em cima de texto, o chamado processamento de linguagem natural, NLP. Eu faço processamento inteligente em cima de dados, que é o machine learning tradicional, em cima de contexto de dados estruturado. Eu faço a inteligência, por exemplo, em cima de reconhecimento de fala, em cima de conversas por chat, o tal do chatbot, de processos de RPA, o Robotic Process, a operação de processamento robótico, ou seja, que é baseado também em inteligência artificial. Então, a inteligência artificial se tornou multimodal. Ela é no texto que você digita, ela é no momento em que você fala. Está vendo aí, por exemplo, a Bia do Bradesco e outros assistentes virtuais de voz que estão aparecendo, apoiando o cliente. Então, a inteligência ela agora é multimodal. Ela atende nos seus canais multimodais. Texto, voz, dados e tudo isso nos diversos canais de atendimento ligados. Então, isso fica bem bacana. Aqui, a hiperpersonalização era muito ligada ao mercado de marketing. O que está acontecendo? Não adianta mais você fazer a oferta genérica de produtos financeiros para o seu cliente. Isso daí não existe mais. Você precisa ter um conhecimento muito forte do seu cliente para conseguir personalizar as ofertas que ele vai receber, para conseguir, por exemplo, saber o perfil de risco dele automaticamente. O que você vê hoje nas instituições financeiras tradicionais? Isso aconteceu comigo esses dias. Eu sou cliente aí de um grande banco e ele queria atualizar o meu perfil de investidor para saber os produtos que eram mais adequados para investir. Poxa,
É um banco que tem todo o meu histórico de transações, né? Todo o meu perfil de operação. Então, com tecnologia de hiperpersonalização, ele poderia utilizar inteligência artificial, coleta de dados de transações passadas, para já vir com uma sugestão de perfil de investimento, onde eu poderia confirmar apenas, né? Ao invés de tentar adivinhar qual que é o meu perfil. Não sei qual é o meu perfil certinho, né? Então, muitas vezes, você precisa hoje utilizar as tecnologias que estão a seu favor para montar essa personalização automaticamente, no máximo confirmar com o cliente. Bom, outra coisa que é uma tendência muito forte é você ser mais aberto e mais transparente em sua relação com o cliente. Isso vem muito das leis de privacidade que estão surgindo no Brasil, no mundo, GDPR na Europa, LGPD no Brasil, CCPA e agora a lei lá em Nova York também, que foi criada, de privacidade, onde todas elas exigem que você diga com quem os dados do cliente, seus dados são compartilhados com quem, para qual finalidade. Ser transparente em relação às políticas de privacidade, aos compartilhamentos, ao que é feito com seus dados, para qual finalidade eles são utilizados, ter todo um código de conduta e de ética em relação à operação financeira, né? Então, isso é algo que o cliente preza muito. Isso faz o cliente confiar mais e investir mais com os serviços financeiros que você oferece na ponta, né? Então, são essas aí as 10 grandes tendências. A gente vai falar como elas operam, né, no mercado hoje, como é que a gente pode colocar isso para funcionar. É bem bacana isso, né? Então, a primeira aí do Full Stack Trust, ou seja, você ter a confiança ponta a ponta na oferta contínua e de alta confiabilidade dos serviços. Então, isso em todas as pontas. Hoje, isso está muito ligado a você, por exemplo, montar uma infraestrutura de operação tecnológica que ela tem perfil de nuvem, né? E essa nuvem ela pode ser pública, privada ou híbrida. Você pode, por exemplo, estar numa AWS, numa Azure, ou pode estar num stack interno, feito com Kubernetes, com OpenShift, ou seja, ou montar algo híbrido mesmo. Hoje tem vários produtos que trabalham isso para você. Mas a grande ideia é o seguinte, é você trabalhar fundamentalmente com nodes em Docker, ou seja, com microserviços. E esses microserviços todos em nós, em Docker, esses nós todos orquestrados por um orquestrador de Docker, ou seja, um mecanismo que está acima, que tem a ciência de todos os nós de Docker que você está operando e consiga analisar o tráfego que está chegando e aumentar a quantidade de nós conforme o tráfego, ou seja, ele ser elástico, né? E conseguir detectar que um nó caiu e direcionar para outro automaticamente, né? Então, hoje em dia, a arquitetura que faz você ser confiável ponta a ponta do ponto de vista tecnológico é a arquitetura de cloud, seja ela pública, privada ou híbrida, muito baseado em Docker, ou seja, de você trabalhar com container, com instâncias de container orquestrados por um orquestrador de container, né? Só o container sozinho não resolve, porque é o orquestrador de container que faz ele escalar automaticamente, tornar a sua solução elástica. Ela é elástica à quantidade de requisições. E aí tem os grandes fabricantes aí de soluções assim, né, de arquiteturas prontas para você operar. A InterSystems opera nas principais, já tem templates para você criar os seus serviços de dados, de interoperabilidade e de analítico nos principais templates de nuvem pública e híbrida, né, porque a tecnologia InterSystems ela é toda baseada em Docker e em Kubernetes para fazer isso. Kubernetes é uma tecnologia criada pelo Google, que todas adotaram para fazer a orquestração de Docker. Aí cada um dá o seu nomezinho de produto, né? A AWS, por exemplo, chama de EKS, o KI de Kubernetes. Então, você acaba tendo essa possibilidade de utilizar templates. A gente tem
o IKO, que é o InterSystems Kubernetes Operator, para você exatamente subir um template já pronto para você trabalhar gestão de API, trabalhar barramento de dados, trabalhar banco de dados, BI, né? Isoladamente ou tudo em conjunto, de forma escalável, né? E aí uma coisa importantíssima, não basta você ser só escalável numa arquitetura de nuvem, mas você também tem que criar um ciclo para ir do código-fonte até a implantação na nuvem, né? Seja ela pública ou privada, né? E isso você faz utilizando o ciclo de DevOps. Então, hoje tem várias ferramentas de DevOps. Você começa com o código-fonte. Ela está ali, o código-fonte operando numa solução de gestão de código-fonte, um Git, um AWS Code Commit, que vai ali gerir o código-fonte, né? E aí, você trabalha na sua ideia preferida. Hoje em dia o pessoal está usando muito VS Code, a gente tem VS Code também, plugin de VS Code, operamos no VS Code. E aí você tem que estabelecer um processo de build, uma esteira de DevOps, que ele pega a última versão do código-fonte ou a versão do código-fonte que você quer consumir, ele passa por um processo de compilação que você descreve como vai ser ele num arquivo. Então, num arquivo você diz como tudo isso funciona, o pipeline, né? Ou seja, as etapas de build. Então, aquele build acontece, eu posso colocar no meu pipeline teste automatizado, posso colocar análise estática de código para ver a qualidade do código, e aí ele só vai para a nuvem implantado efetivamente se passar no teste de qualidade, por exemplo. Eu posso fazer teste de segurança em tempo real também, nesse processo de compilação, teste estático de segurança para ver se não tem possibilidades, por exemplo, de ataques de SQL injection, de script injection, tá? Então, a maioria dessas soluções, inclusive, são abertas. Você não gasta para conseguir colocar isso funcionando, né? Ou então estão disponíveis como serviço nas principais nuvens, tá? E isso fica bem bacana, porque você já faz sua build já com teste automatizado, com análise de segurança, com análise de qualidade de código, e com todos os relatórios aparecendo para a equipe de desenvolvimento, inclusive com a possibilidade de abrir correções automaticamente no sistema de controle de erros, né? Ou seja, no seu Jira ou em outras ferramentas parecidas. Então, fica bem bacana esse processo automatizado, né? E evita que você tenha a interface humana aqui fazendo o deploy, né, de forma não correta. Acaba que você também define nesse processo de DevOps imagens do seu ambiente já configuradas com toda a segurança de certificado e de código-fonte, tá? Então, isso também fica bem bacana, você já ter imagens, templates para subir que cabem dentro de tudo o que é necessário para você subir com segurança. Tá? Então, isso é só um exemplo de um template InterSystems que a gente usou num cliente de fintech, né? E que aí foi em cima de AWS, onde a gente colocou gestão de API, colocou barramento, colocou banco de dados, colocou BI, colocou machine learning aqui dentro também, tudo como microserviço, escalando automaticamente e com todo o código-fonte sendo gerenciado por uma esteira de DevOps e com o API Manager fazendo toda a gestão desses microserviços, né? E o cliente tendo ali também utilizando o sistema da Amazon para hospedar o código-fonte de front-end dele. Então, ficou bem bacana. E isso envolveu DevOps, envolveu DevSecOps, ou seja, a gente checa segurança estática, e envolveu também o conceito de Data Fabric, que é você colocar todas as partes de tratamento do dado, como se fosse uma fábrica de dados. Primeiro você capta e integra o dado com ESB, depois você persiste esse dado em banco de dados, depois você cria a visão analítica com analítico e BI, e depois você monetiza utilizando gestão de API, coloca na ponta e coloca naquele conceito, inclusive, de Open Banking. Okay? Bem bacana.
Então, você confia na infraestrutura do negócio, e a confiança de negócio em si mesmo é você ter mecanismos para você verificar as transações e ver se não está tendo alguma coisa que está fora do padrão. Então, você também configura segurança e tudo mais. Mas eu gosto muito de falar do Full Stack Trust sob o ponto de vista da infraestrutura, como eu falei aqui. Bom, mas temos também que ter segurança preemptiva, ou seja, ela já detectar continuamente possíveis anomalias, analisar, fazer o tracking, ou seja, o acompanhamento, ranquear o que está acontecendo de mais arriscado e agir. Então, para isso, é importante que todas as suas transações que ocorrem, elas sejam auditadas, ponto a ponto. Desde quando elas entram no API Manager, ou seja, na gestão por API, quando elas são orquestradas com as várias fontes de dados internos, sistemas internos, o tracking da transação, o conteúdo da chamada, o conteúdo da resposta, todas as partes por onde passou, né, quem fez aquilo, né, e a InterSystems, no barramento dela, ela tem esse tracking em tempo real. Né, da operação de transação, né, tracking de log de sistema, que também é importante, a gente também tem, mas é o tracking da transação de negócio. Então, isso é importante também. E aí você tem mecanismos para conseguir consumir tudo isso, ou mesmo na esteira de acompanhamento da transação, conseguir colocar machine learning para conseguir ali verificar se não é uma fraude, se não está acontecendo algo anormal, e aí direcionar ações, né? Então, colocar dashboards em tempo real para analisar fraude também e outros comportamentos anormais, até para barrar um cartão de crédito que está sendo usado de forma normal, tudo isso, né? Isso é muito o conceito de Data Fabric de novo, né? O Data Fabric é a tecnologia, como eu falei, que te dá a camada de integração e captação de dados, te dá a camada de processamento dos dados com inteligência artificial, te dá a camada de integração de dados por meio de barramento de integração e te dá a gestão de API para dar a visão de microserviço. Bom, ainda na segurança preemptiva, é como eu falei, né? É antifraude, é você analisar transações falsas, é você conseguir segmentar a atuação de gangues, né? Conseguir verificar que é uma gangue agindo ali, que é uma pessoa que se cadastrou e às vezes não é ela mesma, e que tem interrelacionamento com outras. É você criar modelos para conseguir detectar fraude e aí tomar decisões em conjunto. Às vezes tem soluções de fintechs que é exatamente que você junta para dentro da sua tecnologia para te dar essa capacidade de analisar fraudes. Tem soluções de fintech, por exemplo, que conseguem analisar a documentação fornecida para abrir uma conta, né? Verificando características ali do documento. O documento às vezes é falso porque ele detectou que a assinatura do diretor do centro de documentos ali, por exemplo, é uma carteira de motorista. Ela tem a assinatura ali do diretor do Detran da época, né? E aí o cara no documento falso colocou um diretor de Detran de outra época, né? Essas soluções conseguem pegar isso. Então elas analisam a imagem e conseguem te dar um score, né? Então você consegue na sua arquitetura trazer isso, né, via integração para detectar transações falsas, fraude de identidade e outras coisas. Então você tem que estar muito aberto a integrar soluções de machine learning que conseguem fazer essa análise em tempo real. No seu processo de transacional, conseguir embutir machine learning é muito importante para fazer essa análise. Ou consumir também via API, também é algo importante, né? E você tem o acompanhamento analítico em tempo real das transações, tudo isso. A InterSystems tem no barramento dela essa capacidade de embutir machine learning no meio da transação, em qualquer momento da transação, e aí criar notificações e ações em tempo real, orquestradas, né? Ou mesmo orquestrar em API, né? Uma API de análise de fraude, que pode ser chamada antes de chamar a próxima API, né? Então, no nosso gateway de API que a gente tem, a gente pode fazer
esse controle. E aí vem o tal do Open Banking, da inteligência colaborativa, né, segura. Ou seja, eu faço serviços colaborativos financeiros, mas tem que ser num ambiente seguro. Né? E para promover essa segurança, são vários fatores que você tem que trabalhar. Por exemplo, a interoperabilidade. Interoperabilidade entre sistemas, independente da linguagem de programação, se é .NET, Java, Python, todas essas linguagens, Node.js, JavaScript, todas essas linguagens elas têm que se conversar automaticamente entre elas ali. Eu não posso mais estar ali preso a uma linguagem de programação. E a InterSystems hoje é assim. Todos os objetos, seja de dados, de analítico, de API, todos eles de interoperabilidade, trabalham com essas principais linguagens de programação, bidirecional. Um .NET chama algo feito em Iris, o Iris chama algo feito em .NET, ou em Java, ou em Python, de uma forma muito natural, né? Todos eles fazendo parte da orquestração. Você tem que ter interoperabilidade de API REST. Então, você tem que ter um API Gateway. Por quê? Hoje em dia, você tem integrações que vêm via programas de computador, em .NET, em Java, componentes, né? É mais bonito. Componentes em Java, .NET, que você faz operar em conjunto, de maneira colaborativa, e você tem APIs REST, que também trabalham de forma colaborativa. Então, você tem que ter os dois mecanismos de colaboração. Você tem que ter um Enterprise Service Bus para colaborar componentes, e você tem que ter um API Gateway para colaborar APIs. E aí, com isso, você consegue colaborar ambiente que é para dentro e você consegue colaborar coisas que estão para fora. Geralmente, a API, você colabora o que está fora do seu ambiente e linguagem de programação, você colabora coisas que estão dentro do seu ambiente. Né? Que aí você faz com o Service Bus aqui, no interno, e faz com um API Gateway para o externo. Os dois operando em conjunto. A gente é uma solução que opera em conjunto. Temos Enterprise Service Bus e API Manager, API Gateway juntos, né, operando juntos na mesma licença, fazendo todo esse trabalho, essa dobradinha. E aí você, com isso, cria uma camada de interoperabilidade muito segura. Por quê? Toda a camada de segurança serve para os dois produtos, né? Auditoria ponta a ponta, o registro das transações ponta a ponta, criptografia do canal de comunicação, criptografia dos dados, análise de comportamentos estranhos via algoritmos de inteligência artificial, que eu posso colocar ali. No API Gateway você pode colocar os plugins de segurança para evitar DDoS, ataques de negação e assim por diante. Então fica bem bacana. Então, na inteligência colaborativa, dois produtos-chave: Enterprise Service Bus, API Gateway. Os dois em conjunto ajudam muito. Mas eu gosto de trazer também a segurança dos dados, né? Ou seja, uma base de dados multimodelo que consegue guardar os dados de forma criptografada, por exemplo, né? Seguindo FIPS, seguindo outros padrões de mercado, né? Na hora de fazer essa criptografia, né? Sem perder desempenho, obviamente. E também acaba sendo também a segurança colaborativa e disponibilidade, né? Conseguindo operar com alta disponibilidade. Okay? E na inteligência contínua, que é outra tendência que a gente tem hoje em dia, a gente acaba trabalhando muito a questão de machine learning, né? Ou seja, é muito difícil hoje para as instituições financeiras saber risco, saber se vai ter liquidez num determinado investimento, saber qual vai ser a taxa de utilização de um fundo, né? Tudo isso cruzado, porque são muitos fatores, às vezes são centenas de fatores, de features que você tem que analisar, de características que você tem que analisar daqueles dados para conseguir saber se algo está certo ou não. E só machine learning para fazer isso, o cérebro humano não consegue processar tantas dimensões ao mesmo tempo. Às vezes são mais de 1000 features diferentes que você tem que combinar para saber se uma transação, por exemplo, é falsa ou não, com mais precisão,
ou se o investimento vale a pena ou não, se ele vai ter liquidez ou não, né? Então, e a coleta de todas essas características com qualidade? Também tem que ter uma boa ferramenta de integração, conseguir fazer isso. A InterSystems tem todos os adaptadores para coletar informação estruturada e não estruturada, via HTTP, FTP, e-mail, o que for, banco de dados, CDC, né, o Continuous Data Capture, cada dado que muda ele consegue capturar e jogar de novo, e aí ele transforma isso em eventos e você faz input R, Python, Java, .NET, no momento de persistência dessas transações para verificar se ela é correta ou não e tomar as decisões, inclusive decisões humanas. Você pode colocar um human task aqui e criar análises humanas também para checar uma determinada transação. Então isso é bem bacana, né? A inteligência contínua é isso, é você colocar machine learning e retroalimentar esse machine learning, né, com dados, né? Então fica bem bacana. E assim, são muitos algoritmos que conseguem, quando você fala em inteligência contínua, você trabalha muito algoritmos em Python que eles são relacionados à programação genética, ou seja, algoritmos genéticos que eles conseguem, como Markov, por exemplo, que eles conseguem aprender sozinhos em cima daqueles dados. Eles não precisam de intervenção humana para fazer o treinamento deles. E aí surge aquilo que eu estava falando, né? Uma outra tendência, do AutoML, ou seja, às vezes eu não tenho tempo de contratar um cientista de dados para descobrir o melhor algoritmo para me dar a melhor acurácia em cima de uma predição, de uma classificação, né? Ou então eu quero fazer com que eu encurte o caminho dele, eu escolha os 3 melhores cenários e aí ele refina. Então, o AutoML está sendo muito utilizado para isso, né? Você cria o modelo, no nosso caso a gente vai mais longe, a gente cria isso na camada de dados já direto, né? Então, pega essas grandes massas de dados e você cria com o comando select, né? Dá um create model, diz lá as features que você quer analisar, se você quer fazer uma predição, uma classificação, o que for, né? E a massa de dados para onde você vai apontar, né? Porque ele vai analisar. E aí esse modelo treinado, você vai conseguir fazer um select predict, um select probability, né? Ou seja, qual a probabilidade daquilo ser fraude? Qual a predição que eu tenho de liquidez, né? Então a gente faz isso na camada de banco, né? Com massas de dados gigantescas e utilizando o nosso motor próprio de AutoML e também os principais de mercado, DataRobot, H2O. Então fica bem bacana, que você fica livre para usar o AutoML que você quiser. O AutoML é uma tecnologia que às vezes ela pega por detrás, ele analisa a massa de teste, aponta para os principais algoritmos de mercado, 50, 100 algoritmos diferentes de machine learning, e calcular a acurácia em relação ao passado, com os dados atuais que você apontou. Ele calculou que deu a melhor acurácia, e aquilo passa a ser o seu modelo de análise preditiva, de probabilidade, né? Bem bacana. Então você consegue, até mesmo sem a intervenção de cientista de dados, ou até mesmo reduzindo sua equipe de cientista de dados, criar modelos com uma assertividade muito interessante. Tá? Então, tecnologia de AutoML veio para ficar. Bom, dado todo esse contexto de tendências de fintech que a gente falou aqui, a InterSystems suporta isso tudo muito bem. Ela tem repositório de dados multimodelo, e multipropósito, armazena dados estruturado, não estruturado, em grande capacidade, né? Trilhões de registros, trabalha muito bem a criptografia, a classificação dos dados, ela te dá a visão analítica a partir dos dados transacionais em tempo real, né? Suporta aquele conceito de sharding, de você repartir fisicamente o dado de forma distribuída, que nem faz, por exemplo, o MongoDB. Te dá toda a interoperabilidade, seja das APIs, seja dos componentes em linguagens quaisquer, né? Java, .NET, Python, JavaScript, né? E inclusive de internet das coisas, que está surgindo muito forte,
com toda uma infraestrutura de mensageria, eventos em tempo real. Bem bacana. Então, você tem interoperabilidade de API Gateway e também de barramento. E te dá o analítico clássico, que continua sendo muito útil, é óbvio. Você continua tendo que fazer relatório, a gente tem ferramenta de relatório. Você continua fazendo o BI tradicional, a gente tem ferramenta de BI tradicional, tudo sem ter que instalar nada. Mas tem um analítico avançado também. Temos um AutoML, que é aquela descoberta automática do melhor algoritmo, uma tendência, né? Temos o uso de Machine Learning, inclusive com algoritmos genéticos, né? Então, e temos também Machine Learning em cima de texto, né? Aquele multimodal que a gente estava falando, de Text Analytics. Então, temos toda a infraestrutura necessária para atender essas tendências de fintech de mercado aí, que estão acontecendo. Então, de ponta a ponta. A gente desenha a arquitetura junto com vocês, inclusive. Isso aqui, por exemplo, é só uma possibilidade de arquitetura, né? Onde você tem a nossa ferramenta de ETL conectando com os nossos adaptadores de integração, enriquecendo o dado, transformando, né? Tudo configurado via navegador. Temos a capacidade de criar catálogos de ativos de microdados, de microserviços, de web services, de APIs, tudo catalogado, fica com governança. E todos os dados que passam por tudo isso, a gente consegue armazenar em sharding, em arquitetura de sharding, com processamento também em memory distribuído, com visão em cubo analítico e com visão operacional. E, inclusive, a gente faz BI operacional, adaptativo, né, em parceria com a AtScale. Então, você consegue fazer BI sem ter nem converter em cubos também, se você quiser, em tempo real, para fazer BI de operação, ao invés de BI histórico. Então, temos o BI histórico em tempo real. Esse repositório fica disponível para rodar AutoML dentro dele, ou seja, rodar Machine Learning na camada de dados, Machine Learning com auto-aprendizado e com auto-detectado, mas também você podendo aplicar seus algoritmos que você já tem dentro dele, sem precisar empurrar os dados para fora. O algoritmo que pode ir para dentro, né, e fazer toda a análise e retornar, seja em tempo de orquestração, seja em tempo de persistência de dados. E aí, a InterSystems te dá todo o arsenal de análise. Na forma de relatórios, você tem o JReport, que é uma ferramenta que vem com a nossa solução para fazer relatórios que nem você faz no Crystal ou no iReport, no JReport. Temos Self-Service BI, onde você cria todos os seus pivot tables. Você também pode criar análises dentro do Excel, do Power BI, além da nossa ferramenta também, do Tableau, das principais soluções de mercado. E você tem também toda a parte de textual, de análise de sentimentos, de contexto, de ontologia, né, de transações, tudo isso você faz analítico também textual, né, bem bacana. E temos uma gestão de API que expõe tudo isso que você gerou de valor como APIs para você monetizar, que é o que as fintechs fazem. Elas criam serviços dela, expõem como API para várias instituições financeiras trabalharem. Sendo que tudo o que a gente faz, ele opera dentro de arquitetura elástica, com DevOps para fazer a implantação, do desenvolvimento até ir para a implantação, e com instâncias Docker para subir esse serviço. A gente sobe serviços de BI, de banco de dados, em menos de um segundo, numa instância Docker. Quando ele sobe ali para teste, ele pode ser persistente, pode ser efêmero, tanto faz. Bom, era isso que eu queria falar. A nossa proposta de valor antes era essa, a gente era muito voltado a banco relacional e um BIzinho e com barramento de serviços, mas hoje a gente evoluiu muito. A gente repositório de Big Data, sensor de IoT, gestão de API, automação de fluxos de negócio com inteligência artificial, uma central para rodar R e Python junto com os dados, uma solução para fazer CDC, ou seja, para fazer a ingestão de dados em tempo real, uma solução para você visualizar em tempo real seu BI, suas dimensões, seus fatos. E uma governança de dados e de serviços com API Gateway, com Enterprise Service Bus. Tudo isso usando DevOps, SecOps e arquitetura de cloud. Então, a gente entrega tudo isso.
Agora eu pretendo aí responder, tem algumas demos, essa apresentação vai ser compartilhada com vocês, então vocês vão poder ver demos de tudo isso que eu estava falando, né? E agora, o que eu vou fazer agora é responder as perguntas. Acho que eu já tenho umas aqui. Perfeito. Ok. Tá, pergunta aqui se vai poder depois ver o webcast. Sim, o webcast ele é disponibilizado nas redes sociais da InterSystems para vocês poderem assistir novamente, né? Vai chegar no e-mail de vocês o link, se vocês quiserem assistir novamente. Não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Estamos abertos para pergunta ali no chat, né? Vou esperar mais um pouquinho, ver se tem mais perguntas, senão a gente encerra. Vou esperar mais um pouquinho, ver se aparece alguma coisa. Enquanto isso, se a equipe quiser falar do próximo evento, se vai ter, se já está marcado. Tem algum outro próximo evento, Ingrid? Temos sim. Deixa eu pegar aqui qual vai ser o nosso tema. Certo. Enquanto as perguntas aqui ainda não surgiu mais nenhuma nova. O nosso próximo webcast é no dia 5 de agosto, também no mesmo horário, com o tema de alinhando o Open Bank à LGPD. Também com a participação do nosso queridíssimo Yuri Gomes, né? Então tem mais um webcast aí. Esse vai ser bacana, porque o que está acontecendo? Eu percebi que muitos bancos estão com dúvidas de como alinhar o barramento de Open Banking deles à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nesse evento, a gente vai falar muito fortemente disso, né, de como fazer esse alinhamento, de como é que você pode adequar seu Open Banking, suas iniciativas de fintech, sua operação financeira à Lei Geral de Proteção de Dados, sobre todos os aspectos. Então, vai ser bem interessante. É bem legal. A LGPD é um tema muito atual, né? Tá todo mundo aí tentando se adequar a ela, então é um tema muito legal para se falar mesmo. Ok. Agradeço aqui a Célia também, que elogiou aqui a nossa apresentação. Agradeço a ela, agradeço a todos. E estou disponível aí estamos disponíveis, né? Seja na próxima apresentação, a qualquer momento, tirar dúvidas, e estamos à disposição de vocês para mostrar com mais detalhes como a arquitetura InterSystems pode colocar tudo isso na forma concreta. Tá? Já estamos fazendo isso em vários clientes. Mas agradeço, acho que não tem mais perguntas, podemos encerrar, né? Podemos. Yuri, eu agradeço muito a sua participação, agradeço a apresentação, acho que o pessoal gostou bastante, né, pelos comentários. E aproveito para lembrar que o webcast ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube e no nosso Spotify, no Deezer. Então é só vocês ficarem atentos às redes sociais que a gente vai postar. A gente vai mandar os e-mails também com os links. E a gente espera que vocês tenham gostado bastante. E espero vocês no próximo webcast.